sobre como você desenvolver o seu empreendimento para ter o máximo de resultado possível. Então a gente vai fazer esse treinamento e 8 horas a gente vai ter a apresentação do plano de negócios sobre o que é a oportunidade. Então, não tem alguém que é convidado não, né, na sala agora? Maravilha, porque realmente o nosso papo aqui hoje, agora, é voltado mesmo para o distribuidor e não tanto para o convidado. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui no negócio está tendo de 3 meses. Levanta a mão para eu ver. Opa, bastante gente. Maravilha. Ótimo. Então, a ideia aqui que eu quero conversar com vocês é passar alguns pontos sobre como que a gente tem que olhar o nosso negócio. Eu vim perto de você. Pensei que era você estar no colo, até me assustei. Não estou perto. Como a gente tem que olhar o nosso negócio, a gente sabe, eu vou repetir isso várias vezes, mas não vai ser nem o foco hoje, mas a gente sabe que a base do nosso negócio chama-se MVP. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém já ouviu falar em MVP aqui? Já, né? Então, assim, MVP é o que há. MVP é a fonte de toda a informação que qualquer pessoa precisa para começar o seu negócio da forma adequada. Eu vou só fazer essa introdução, porque o meu treinamento hoje não vai ser sobre o MVP especificamente, mas eu não quero deixar de mencionar e de falar sobre ele, porque em hipótese nenhuma eu gostaria que alguém tivesse alguma dúvida quando eu falasse que MVP é a coisa mais importante do negócio. Então, mesmo que eu não vá ficar falando sobre ele, eu quero deixar bem claro. Se você está no negócio há pouco tempo, ou há 3 meses, ou há menos, ou há mais, não importa, e você ainda não pegou o seu MVP e não estudou ele profundamente, se você ainda não decorou o que tem naquele MVP, que traz para frente em 5 línguas, em braille, de todas as maneiras, talvez você ainda não esteja no caminho certo. Porque o que eu vou comentar com vocês hoje é um pouco sobre profissionalismo. E o profissionalismo, ele engloba você ter o conhecimento necessário. Então, assim, vocês estão num negócio, que vocês viram uma apresentação, vocês já viram algumas apresentações, algumas pessoas já foram a eventos grandes, e vocês sabem que existem resultados grandes. Alguém aqui duvida que dá para ficar rico com esse negócio? Não, né? Tem pessoas aqui que não me deixam mentir aqui fora. Esse é um tipo de empreendimento que o resultado ele pode ser sensacional, num nível que talvez você nunca viu na sua vida. Isso me surpreendeu muito. Agora, não ache você que o resultado vai ser fenomenal e vai ser sensacional para as pessoas que não se tornarem profissionais do negócio. Esse negócio que vocês se envolveram, o marketing multinível capitaneado pela Bonavi, Community Commerce, ele vai dar muito resultado para quem for bom. O nosso negócio, ele lembra muito o conceito de qualquer negócio aí fora. Se você pegar um restaurante, tem restaurantes que são excelentes e que estão há anos no mercado e que dão muito dinheiro, e tem restaurantes que abrem e fecham as portas 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois, porque não se sustentam. E muitas vezes a razão pela qual o restaurante fecha as portas, muitas vezes a razão pela qual um negócio qualquer não dá certo, uma empresa qualquer não dá certo, são os pequenos erros, são os pequenos problemas. Existe uma teoria de negócios, uma vez eu ouvi isso numa palestra de negócios que se aplica muito a gente, que o cara falava o seguinte, era a teoria das manchas de... Em homenagem ao meu amigo Clóvis, eu vou dar um exemplo da aviação, Era a teoria das manchas de café na bandeja do avião quando você abre. E esse cara dizia o seguinte, quando você está voando de avião, se você abre aquela bandeja e está suja, está manchada, está suja, existe um estudo que eles fizeram que inconscientemente as pessoas passam a duvidar da seriedade daquela empresa. E passam a duvidar porque a sensação que passa é que é algo desleixado. A sensação que passa é que é algo que não é bem cuidado. Então, o segredo muitas vezes são os detalhes. E as pessoas às vezes acham que não precisam prestar atenção nos detalhes. Pegam o MVP e dão uma lida por alto, vai no evento sim, um outro não, e elas não se tocam que o segredo está nos detalhes. Os detalhes significa você conhecer a fundo o que é o seu negócio. Os detalhes significa você se tornar mestre do que você vai fazer. Não acha que você vai ganhar uma Mercedes preta porque você é gente boa, porque você é legal, porque você é bonito. Senão já teria ganho a minha. Humilde, Você vai ganhar a Mercedes porque você fez um trabalho.
porque você fez a Monavi ganhar dinheiro, porque você chegou num nível onde você movimenta um mercado grande e por isso você tem direito a determinadas compensações, inclusive é uma Mercedes, né? E muito dinheiro por trás disso. Então, para você estar nessa posição de você ter esse tipo de resultado, você precisa estar atento aos detalhes. Você precisa conhecer o seu negócio a fundo, você precisa executar o seu negócio com cuidado, ponto a fundo, para que o seu negócio se desenvolva. Então, hoje como a gente tem uma noite aqui, que são os Masters, né? Os Monavelhos, os Monavi maduros aqui, a ideia, inclusive, aliás, até um ponto que eu estava conversando com o comissário, quem já veio em outras segunda-feiras desse projeto do Monavi Masters? Levanta a mão para dar uma olhada. Beleza, bastante gente, né? A gente queria, inclusive, comentar com vocês, até antes de eu entrar no treinamento em si, qual foi a ideia desse evento das segundas-feiras? Esse evento ele é voltado para a gente trazer convidados que tenha um pouco mais de maturidade profissional, né? Pessoas que, de repente, já têm mais de 35 anos, 40 anos de idade. A ideia foi porque a gente percebeu que em determinados eventos, que só tinha gente muito jovem, porque a Monavi, ela essencialmente, até hoje no Brasil, ela teve uma penetração muito forte no mercado mais jovem, e a gente percebeu que algumas pessoas, quando iam numa reunião que só tinha muita gente jovem, tinham certa dificuldade de se identificar. E é uma pena, porque o nosso negócio é sensacional para qualquer idade, né? Assim, pode ser para garotos como eu, né? Garotos bonitos, mas na verdade funciona para qualquer idade. Então a gente teve a ideia seguinte: vamos então fazer um local, uma reunião num dia, onde a gente vai tentar ter um discurso, um approach um pouco mais condizente com quem já tem um pouco mais de maturidade profissional, com quem de repente é um pouco mais analítico, né? Com quem de repente tem uma visão já um pouco mais calma do negócio. E aí, nesse contexto, é muito importante que a nossa postura aqui hoje, nas segundas-feiras, seja uma postura profissional, né? Seja uma postura de, talvez não seja tão adequado na segunda-feira, você subir na cadeira para bater palma, gritar uhul, né? Fazer striptease, né? Talvez a ideia hoje, nas segundas-feiras, seja a gente manter uma postura, obviamente, entusiasmado, sempre entusiasmado. O nosso negócio, né? A gente está entusiasmado, não tem como, né? Mas com uma postura um pouco mais é a palavra, qual é a palavra, sabe? Serena, parece que todo mundo dormir, né? Uma postura um pouco mais sênior, madura. Sênior, mais master, tá? Então, só relembrando então essa ideia, para quem não conhecia esse projeto, essa é a ideia das segundas-feiras. Então, se você, por exemplo, tem 20 anos, 22 anos, 19 anos, talvez aqui não seja o local mais apropriado para você ficar trazendo todos os seus amigos de 19 anos, 23 anos. Aqui a ideia é que você possa usar, se você tem 20 anos, você pode sim usar, traz seus convidados um pouco mais sérios. De repente, eu tenho 22 anos, mas um amigo do meu pai quer conhecer um negócio. Você sabe que de repente aqui vai ser a melhor opção para ele, porque ele vai se identificar, né, com o pessoal, com as pessoas, com o discurso. Tá? Então essa é a ideia. Então eu vou falar um pouquinho, falar um pouquinho mais de negócio, mais dos detalhes, né? O que você precisa estar atento para o seu negócio funcionar? Antes disso, deixa eu só tirar meu... Que esquentou, né? Tudo bem aí, cara? Aí, se ligasse. Foi. Então... Foi? Não uso óculos, tá bom? Ainda não uso. Então, o que eu quero comentar com vocês? Se você quer fazer o seu negócio de forma séria, tá? É legal, você precisa do MVP, mas você precisa ter uma atitude de dono do seu negócio. Talvez muita gente aqui nunca tenha sido dono do seu negócio. Ou talvez muitas pessoas aqui ainda não tenham gerenciado uma equipe, né? Quando você trabalha numa empresa grande, ou numa empresa pequena mesmo, onde você precisa gerenciar uma equipe, ou gerenciar um projeto, ou traçar uma estratégia de um negócio seu, você tem que sempre ficar atento aos indicadores que vão te mostrar se o seu negócio está funcionando ou não. Tá? E aqui a gente tem esses mesmos indicadores. Existem indicadores que mostram para a gente se
se o teu negócio está funcionando ou não. E, às vezes, a falta de um olhar mais cuidadoso para esses indicadores faz com que as pessoas, por não estarem olhando, às vezes elas se auto-enganam, às vezes elas criam algumas realidades paralelas sobre por que o negócio funciona ou não funciona. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esses indicadores. Estou pegando essa carona num treinamento que eu dei aqui no sábado. Inclusive, a Carol, que está ali, estava num treinamento aqui, e a gente começou a falar disso um pouco lá, sobre você acompanhar o seu negócio passo a passo, olhar direitinho tudo o que você está fazendo. Então, eu vou falar de um conceito que qualquer pessoa que já trabalhou numa empresa um pouco maior, gerenciando, já deve ter ouvido falar, não sei se todo mundo ouviu falar, chamado KPI. Quem sabe o que é KPI? Algumas pessoas já sabem o que é KPI. KPI, em português, a gente traduz algo como se fosse indicador de performance. Em inglês significaria Key Performance Indicator, indicador de performance chave, né? Principal indicador de performance. São os índices que você precisa ter em mente, você precisa ter cuidado para você olhar o seu negócio. Então, por exemplo, quando você tem uma empresa na área de vendas, quais são os KPIs que uma área de vendas, quais são os indicadores que uma área de vendas tem? Quantos clientes estão sendo visitados? Quantos contratos estão sendo fechados? Qual o valor desses contratos? Então, você vai analisando esses KPIs, esses indicadores, para saber se a empresa está indo bem para cima, médio, para baixo. Se você tem uma área técnica, você tem lá de produção, KPI de peças, quantas estão sendo produzidas, enfim, para cada área você tem seu KPI. O que é o KPI no nosso negócio? Tá? Quais são os indicadores de performance que você tem na Monavi? E aí, a gente precisa fazer um exercício que é entender diretamente um conceito simples, mas um conceito que as pessoas às vezes não pescam de primeira, ou demoram um pouco para pescar, que é o seguinte: existem duas coisas no nosso negócio Monavi. As coisas sobre as quais a gente tem controle e as coisas sobre as quais a gente não tem controle. Então, existem coisas sobre as quais você vai trabalhar e você vai prestar atenção, que a gente tem controle, e existem aquelas coisas que você não tem controle, e essas não vale a pena a gente ficar prestando atenção. A gente só vai exercer, só vai trabalhar em cima, só vai ter um indicador correto que a gente possa influenciar, se for algo que a gente tenha controle. Por que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu convido alguém para vir hoje aqui ver meu plano, se esse cara vier ou não vier, eu tenho controle sobre isso? Não tenho. Nenhum controle. Pode ser que aconteça alguma coisa com ele, qualquer coisa. Se o cara não vem, eu não tenho nenhum controle sobre isso. Então, muitas pessoas se frustram porque o cara não vem. Só que isso não é algo sobre o qual você tem controle. Então, não adianta se frustrar se a pessoa vem ou se a pessoa não vem, porque isso não está dentro da sua esfera de controle. Você não consegue fazer nada a respeito disso. O que você tem controle nesse caso? Você tem controle sobre a quantidade de pessoas que você convidou para estar aqui. Isso você tem controle. Se elas vão vir ou não, você não tem controle, mas você tem controle sobre quantas pessoas você falou. E aí, todo mundo nessa sala, né, tem uma estatística. Não sei se você sabe, mas você tem uma estatística nesse negócio. Você tem o número de pessoas que você convida, pessoas convidadas, sobre o número de pessoas que aparecem. Isso é uma estatística, isso é uma proporção. Né? Normalmente, para cada, sei lá, né, para cada 10 que você convida, aparecem o quê? 3 ou 4? É isso? 1 ou 2? 0? Quantos? 2, né? 2 é um bom número. Como é que você vai analisar essa equação aqui? Né? Número, você convidou 10 pessoas, 2 é a média do que aparece. Tá? Se essa for a sua estatística, essa aqui é a minha estatística, Gabriel, eu já percebi que eu convido 10 e aparecem 2. O que acontece? Se você quer ter convidado aqui hoje, se você quer ter 2 convidados aqui, onde você tem controle? Aqui. Então, se você quer ter 2 convidados aqui, você precisa convidar 10. Mesmo assim, tem gente que convida 1. E aí, se a pessoa não vem,
Ela acha que é culpa da pessoa, culpa do negócio, culpa do tempo, culpa do tapa, culpa... Sempre tem alguém para culpar. Tá? Quando, na verdade, ela tem que prestar atenção nisso, porque é isso aqui que vai fazer a diferença. Tá? Depois, conforme o tempo vai passando e você vai se profissionalizando no seu negócio, você vai se tornando melhor, né? Você vai melhorando a sua capacidade, as suas técnicas, talvez essa sua proporção melhore um pouco. De repente, de 10 vira 3, ou depois vira 4, né? De repente, seu convite vai ficando mais eficiente, e aí você vai melhorando a sua proporção. Tendo essa proporção em mente, você vai ver sobre o que você tem controle. Tá? Então, esse é um KPI muito importante. Né? O KPI de quantas pessoas eu convido. Se você tiver controle disso, se você botar uma planilhazinha, e eu recomendo que você faça isso a partir de hoje, você já tem a lista, né? Quem já fez a lista? Agora de verdade. Vou acreditar, tá? Então, supondo que todo mundo tenha realmente feito a sua lista, você vai usar a sua lista como base, como KPI básico lá, porque você é a lista de pessoas que você vai marcar. Dessas pessoas, quem eu convidei e quantas apareceram, semana a semana. E aí você vai acompanhando o seu negócio. E por que é importante você fazer isso? Para você entender qual é a sua estatística, para você entender aonde você pode trabalhar melhor, né, aonde você pode fazer um trabalho melhor. Então, a quantidade de pessoas que você convida. Tá? E aí vem o segundo KPI que é importante dentro do nosso negócio. Tem gente que fala assim, Gabriel, mas eu não estou chegando a bronze. Não está entrando gente no meu grupo. Não estou chegando a Silver, não está entrando gente no meu grupo. Você tem controle sobre quem decide entrar ou não entra no seu negócio? Você não tem. Mas o que você tem controle nesse processo? Quantidade de pessoas que viram o plano, ou quantidade de planos que você mostrou. Você tem controle sobre a quantidade de planos que você mostra. Você não tem controle se a pessoa vai entrar e vai assistir e não vai gostar. Isso aí você não sabe. Isso daí você precisa mostrar para cada um deles e tanto faz. Assim, esse é o tipo de coisa que as pessoas às vezes vão mostrando plano, vai mostrar um plano, quem já mostrou um plano, e aí o cara falou, pô, não quero entrar, e você falou, poxa, esse negócio não funciona, me enganaram. Alguém já ficou desanimado depois de levar um não? Olha que beleza, você não precisa ficar desanimado, porque você não tem controle sobre isso. Não tem nada que você possa fazer num plano que vai convencer uma pessoa que não queira a fazer o negócio, e não tem nada que você vai deixar de falar num plano que vai prejudicar o plano. Eu costumo falar que o único plano ruim é aquele plano que não é dado. Então, assim, você mostrou, se você tem a sua apresentação, óbvio, depois com o tempo, você vai melhorando, como o próprio convite, o plano, depois com o tempo, você talvez vai melhorando algumas coisinhas, você vai aprendendo algumas técnicas, mas isso daí vai melhorar um pouquinho a sua estatística. Isso não vai determinar se você leva jeito para o negócio ou não. Isso vai lapidar um pouquinho na sua técnica, mas o importante é você saber quantas pessoas viram o plano, quantos planos você mostrou. Não estou chegando a bronze, mas quantos planos você mostrou essa semana? Essa semana, não sei o quê, eu vi o Papa, eu vi não sei o quê, eu fui na reunião aberta, levou convidado? Não. Não adianta. Você precisa focar naquilo que você tem o controle. Então, outro indicador de performance importante que você tem controle é quantos planos você mostrou, quantas pessoas viram o plano. Porque isso é número. O nosso negócio, gente, eu não sei se já pararam para perceber, mas ele é estatística pura. Puríssima. Simples. Pensa só o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Você entrou no negócio agora e você resolve que você vai mostrar o plano, você é um cara entusiasmado, você é um cara que ou um cara ou uma cara, que resolve que viu o negócio, o MVP, resolve fazer um negócio sério e começa a mostrar o plano logo de cara. E aí vamos supor que você está mostrando aí 30 planos por mês. Bem, agora eu vou só fazer uma parte aqui, que eu vou falar de uma outra coisa. Vou aproveitar para falar de uma outra coisa. Pegando carona no fato de que o nosso negócio é números,
Vocês já devem ter ouvido falar os seus líderes, ou eu, ou o Leandro, ou todos os outros líderes, têm batido muito nessa tecla que reunião caseira é muito importante. Quem já ouviu falar isso? Então, beleza, né? Não estou maluco. Por que a gente fala que reunião caseira é muito importante? Vou te mostrar um exemplo bem claro. Se você mostra 30 planos por mês, um a um café, um almoço, 30 vezes no mês, significa que você mostrou o plano para 30 pessoas. E você tem a sua estatística, né? A cada 10 pessoas que você mostra um plano, X pessoas se cadastram. Qual é a estatística que você acha que é sua ou que você acha que é uma média? Mostrei para 10. Quantas pessoas normalmente vocês acham que entram? Uma, duas. Beleza. Vamos ser otimistas. Vamos supor duas. Tá? Então, se você mostrou para 30 pessoas, 6 pessoas entraram. Se você fez isso em um mês, se você começou o seu negócio agora e você fez isso ao longo de um mês, significa que se essas pessoas entraram com 1000 pontos, você fez um volume ao longo de um mês de 3.000 de cada lado no melhor dos cenários. 3.000 de cada lado ao longo de um mês, você está 1.000 no máximo. Ah, Gabriel, por que eu não cheguei a bronze logo? Bom, não precisa ser gênio, né? Agora, se você começa a fazer planos caseiros, aí vamos ser justos. Vamos supor que você não vai conseguir fazer plano caseiro todos os dias. Você acabou de entrar no negócio. Você não tem gente para fazer plano caseiro. Mas você vai fazer 1, 2. Se 2 pessoas já entraram no seu negócio, você vai marcar plano caseiro para eles. E depois vão ter novas pessoas, você vai marcar plano caseiro para eles. Então vamos supor que de 30 planos, você mostrou 24 pessoais e 6 caseiros. Qual é a média de pessoas que tem num plano caseiro bom? Se a pessoa for bem ensinada e fizer um convite bem feito. 7. Oi? Eu gostei mais dela, hein? 15 a 20 pessoas. Mas eu vou botar então uma média de 10. Vai. Alguns falaram 5, outros 7, outros 15. Vamos supor 10. Então, se você tem 6 planos caseiros com 10 pessoas, são 60. Com 24, você mostrou para 84 pessoas. Olha a diferença. Se você tem uma taxa de sucesso de 20%, que é o que a gente falou aqui, você tem 17 pessoas entrando no seu negócio. 17 pessoas que viram que entraram no seu negócio, se for certinho para cada lado, a gente está falando de 8.500 pontos de cada lado. Se foi dividido por semana, se tem 4 semanas, vamos fazer a conta. Se tem 4 semanas e você fez isso certinho por semana, você foi bronze às 4 semanas. Dá para entender por que caseiro é importante? Dá para entender por que saber os seus números é importante? As pessoas se perdem, eu vou convidar, eu vou deixar para amanhã, eu levo, não levo. Gente, enquanto você não tiver atitude de agarrar esse negócio para fazer, para você, e fizer dele o seu negócio, e o esforço necessário para ter o resultado, olhando para os números, o seu negócio ele vai ficar perdido. Se você não tiver uma meta, se você não tiver um foco, o seu negócio fica perdido. Agora, se você pega uma pessoa, aí vamos supor que no segundo mês dessa pessoa, ela já tem um grupo, ela já tem 17 pessoas, ela já pode, das 30 reuniões de planos por mês, ela já pode fazer 15 a 20 caseiras. Olha só que beleza. Uma pessoa que faz 15 caseiras dá mais ou menos 3 a 4 caseiras por semana. Uma na segunda, uma na quarta, uma no sábado. É impossível isso? Se você fizer isso, a gente está falando aqui que você mostrou para 150, só você, sozinho, mostrou para 150 pessoas, só você gerou no teu grupo 30.000 pontos naquele mês. 30.000 pontos, você é gold. Ou beirando o rubi. Você sozinho, quer dizer, sozinho não, porque você está mostrando caseira na casa de pessoas que entraram no negócio, mas você está dirigindo o esforço para gerar esse tipo de pontuação no seu negócio. Tá? Então, quando a gente fala que esse negócio são números, é porque eles são números. Você quer saber uma coisa? Sabe qual é a minha meta de pessoas que eu convido para pessoas que entram? 2.
saber a minha meta de fechamento? 20%. É exatamente igual. Você quer perguntar para o Caio acho que não está mais aqui, mas ele estava aqui. Você quer perguntar para o Caio Carneiro qual é a... Agora a dele deve ser um pouco mais alto, né? Porque ele para a Mercedes aí na frente, mostra o plano, né? A bomba é meu, né? Você tem uma facilidade. Mas eu tenho certeza que até ele chegar onde ele chegou, sabe qual era a média dele? 20%. É exatamente a mesma sua. Exatamente a mesma sua. Então, não é que o negócio é difícil. Talvez você esteja fazendo pouco. Ah, Gabriel, como é que eu melhoro minha estatística? É possível melhorar minha estatística? É possível melhorar a sua estatística. Você pode trabalhar as suas técnicas de mostrar o plano, as suas técnicas de convidar, a sua atitude. E aí, como é que você melhora isso? Lendo bons livros, lendo muito MVP, lendo livros de técnicas de venda. Recomendo muito, cara. Se você até hoje nunca trabalhou com vendas e nunca leu um livro sobre técnicas de venda, está na hora de você sair daqui e comprar livro de técnicas de venda. Porque o nosso negócio é uma venda. Não estou falando de venda de produto, não. Estou falando de venda de ideia, venda de conceito. Eu já falei isso no treinamento e quem não ouviu ainda, a gente vende tudo o tempo todo, o dia inteiro. Para sua família, para sua esposa, né? Você quer na churrascaria, ela quer ir no japonês. Quem vender melhor ganha. Você quer ver um filme de ação, ela quer ver uma comédia romântica. Quem vender melhor ganha. Normalmente ela vende melhor e ganha. Né? Mas é assim, a gente vende coisas o dia inteiro, o tempo todo, na nossa família, nos nossos amigos, no nosso trabalho. E aqui é a mesma coisa. A gente vai vender para uma pessoa a oportunidade dela ganhar muito dinheiro. Mas ela tem que comprar essa ideia. E se você vender mal, se você não tiver a disposição de chegar lá com um sorriso no rosto, com os bons argumentos, com algumas técnicas, você vai ter uma venda mais difícil. Então, sugiro fortemente que você se especialize e melhore nesses pontos. Honestamente, eu acredito do fundo do meu corpo. Os Blacks voltaram do Alasca, né, agora. E ontem a gente fez uma conferência online que o Rodrigo e a Areta estavam lá. Foi maravilhoso. Alguém ouviu a conferência? Sensacional, né? Sensacional. E eles estão falando, e o Caio falou a mesma coisa aqui, a Monavi já tem planejada para o Brasil detalhadamente os próximos 5 anos de negócio. Vai crescer muito. Mas vai crescer muito para quem for bom. Vai crescer muito para quem for profissional. Vai crescer muito para quem estiver disposto a fazer. Ah, Gabriel, mas eu já executei minha lista. Como é que eu vou convidar tantas pessoas? A estatística não muda. A estatística é a estatística. Ela simplesmente existe. Então, se a sua lista acabou, o que você precisa fazer? Oi? Novos contatos. Contatos frios. Ah, Gabriel, mas eu tenho vergonha. Você não vai ter vergonha de andar com a Mercedes. Bicho, você tem que fazer o que tem que ser feito. Aprenda a fazer contatos frios. Aprenda as técnicas de contato frio. Então, leia mais livros. Leia como fazer amigos e influenciar pessoas. Sabe? Leia Desperte o Gigante Interior. Leia os segredos da mente milionária. Abasteça a sua mente de informações que vão te ajudar a você se tornar uma pessoa mais expansiva, mais comunicativa. Ah, Gabriel, mas eu sou muito tímido. Eu também sou. Vocês acreditam que eu sou tímido? Eu sou mega tímido. O meu hábito mais comum que eu tinha era sentar no avião e botar um headphone, porque eu não queria nem ver a cara da pessoa do meu lado. Só que isso não funciona para quem quer ser hectare. Eu poderia continuar fazendo isso, mas aí era melhor eu sair do negócio. A escolha era totalmente minha. Você pode escolher manter suas mesmas atitudes e posturas que você tem hoje na sua vida, mas isso significa consequência. A consequência não é esse negócio para você. Ah, mas eu quero ser Black Diamond, então vamos mudar as atitudes e as posturas. Vamos se comunicar melhor, vamos se abrir para o mundo, vamos conhecer mais gente, vamos aumentar nossa lista. Vamos melhorar nossa atitude, vamos ler mais bons livros e vamos ter o nosso negócio o controle que ele merece. Eu não sei se vocês já olharam, mas o Virtual Office tem uma enormidade de relatórios que podem te ajudar a você criar seus próprios KPIs, a você prestar atenção. Você pode olhar lá, por exemplo, um KPI que é interessante, quando o seu grupo já estiver um pouquinho maior, quantos cadastros tiveram no meu grupo na última semana. Ah, Gabriel, mas como é que eu vou influenciar isso? Seja criativo. A Carol Knox, que é uma esmeralda lá do Sul,
no seminário que eu estava em Florianópolis, ela me ensinou no palco de uma maneira fenomenal. Toda semana ela olha lá quem foi que entrou no grupo dela, e ela descobre quem é cada pessoa, ela olha no grupo dela de quem é, e ela pega o telefone de cada um desses novos, e faz questão de pessoalmente ligar para cada um deles, saber se o cara já marcou as primeiras 2 reuniões caseiras, se ele está precisando de ajuda, se ele já fez o treinamento. Dessa forma, ela consegue fazer com que aquele número de cadastros semanais vá aumentando. Né? Então, ela está agindo direto no KPI dela, que são novos cadastros no negócio dela. Mas isso ela já é uma esmeralda. Então, ela já tem algum volume de cadastros acontecendo. Você talvez tenha um passo antes disso. O seu passo antes disso é prestar atenção em quantas pessoas você convida, quantas pessoas que vêm no plano do cadastro. Tá? O Rodrigo Berkenbrock, por exemplo, que estava na conferência ontem, ele lá no Rio... Está funcionando? Tá. Às vezes eu... Ele lá no Rio, teve um evento lá no Rio, há umas 2 semanas atrás, ele me falou o seguinte, eu estava tomando um café com ele, eu peguei no aeroporto 7 da manhã, a gente foi tomar um café numa padaria de frente para a praia, eu tive ali um aconselhamento com o Black, né, sabe? E ele estava contando uma coisa, ele falou, contando coisas do negócio, aí eu falei, mas Rodrigo, me conta mais, como é que foi o seu negócio, como é que você começou, eu conhecia já ele, mas não conhecia muito bem a história de negócio, e ele me falou o seguinte, ele falou assim, Gabriel, botei gente para cá, aí desse lado aqui eu fui botando meus pessoais, quando o grupo estava crescendo, ele, cara, mas demorou. Eu falei, como assim? Ele falou assim, desculpa, desliguem seus celulares, eu e o meu. Ele botou aqui, vou botar aqui, de um lado aqui dele estava crescendo, né? De um lado aqui tinha Lohan Graneiro, Gabi Vermínio, né? Aí do outro lado ele foi botando pessoais. Aí ele botou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses 10 diretos dele chegavam a estar 1000, voltavam para trás. Chegavam a bronze, voltavam para trás. Chegava a silver, voltava para trás. Chegava a lugar nenhum, mandava para lugar nenhum. E ia ficando 10. Você já teve pessoas que você botou e que foram assim no seu negócio? Já encontraram gente assim? Vai, volta, e não vai, e não anda, não há aprendizado. Só que ele botou o 11º. O 11º é um cara chamado Gustavo Schaeffer, que hoje é Rubi, na rede dele tem várias esmeraldas. Vários. Que levou o Rodrigo a... Uma das peças que levou ele a Royal Black Diamond, lógico, estou até cantando o futuro do menino. Que levou ele a Black Diamond. Quantas pessoas já teriam parado aqui? Botei 3 que não estão fazendo nada. Vocês já viram alguém reclamar assim? Botei 6 que não estão fazendo nada. Gabriel, botei 9 que não estão fazendo nada, vou desistir. Imagina se ele tivesse desistido aqui. O nosso negócio é de números. Números. Não é sorte. É números. É fazer mais e mais e mais. Porque esse, na verdade, é a raiz, é a síntese de qualquer negócio bem sucedido no mundo. É difícil você pegar... Às vezes existe um negócio que dá sorte, está no momento certo, uma empresa que pega e explode, mas normalmente as empresas que crescem de uma forma normal são porque tem bons números. Por isso que hoje tem curso, como eu estava falando com o comissário, ele fez um curso de KPI. Por isso que as empresas ensinam isso para os seus funcionários. Porque se você tiver em mente quais são os seus indicadores, as pessoas nas empresas ganham prêmios por bater essas metas. Ganham bônus anuais por bater metas, porque atinge as metas dos seus indicadores. Então, você precisa encarar o seu negócio como um negócio. Gente, não é brincadeira. Você tem na mão um negócio sensacional, que pode levar a tua vida financeira de um patamar que você não gosta para um patamar que você adora. Você precisa achar 2. Você sabia que se você achar 2 pessoas, duas, uma de cada lado, uma de cada lado. Não estou falando de 1000, não. Estou falando de 2. 2 que peguem o negócio e façam. Se você achar 2 pessoas que cresçam um negócio gigantesco e estiverem te dando aqui o teto de bônus de equipe como esmeralda, você vai estar ganhando por semana 14 mil reais. Dá para viver? 2. Quanto tempo você vai buscar 2 pessoas?
Uma semana? Um mês? Cara, até encontrar. Você vai buscar até encontrar. E você vai buscar até encontrar. Isso tudo vai te ajudar muito. Vale a pena ter esse controle para você não desanimar. Se você falar assim, Gabriel, mas eu já botei 30 pessoas no meu negócio, mas só tem 2 fazendo, ótimo. Eu estava falando com o Bizarro, o Brig Hart, que era um cara muito grande nesse negócio, há 5 anos atrás, falava no treinamento dele, você põe 20 para achar um bom. Aí então tem que botar 40? Tem, para achar 2. Mas é muito difícil, então vai trabalhar 35 anos para se aposentar, meu querido. Não. Então, assim, a gente tem, você sabe o que precisa ser feito. Você só não pode desistir antes de fazer o que precisa ser feito. Você só precisa entender que esse negócio não acontece em um mês. Aqui não é dinheiro fácil, não é dinheiro rápido, você não vai ganhar dinheiro por clicar, postar ou qualquer besteira desse tipo. Aqui você vai ganhar dinheiro por construir. E construir às vezes leva tempo. Pode levar 1 ano, pode levar 2 anos. Se o Maurício Belora, aliás o nome dele é Maurício Belora, não é Beirola, como eu vejo pessoas. Beirola é assim, eu estou na beirola do Paulo. Ele é Belora. Se o Maurício Belora já tem 5 anos do mercado planilhado, ele sabe para onde a gente vai e vai crescer, por que é que você acha que você não vai estar lá nesses 5 anos? Só se você não quiser. Mas está demorando, é a tua história. Tem gente que vai rápido, tem gente que demora. A minha história é demorada. Eu não fui a Black em 1 ano, eu não fui a Black em 2 anos, eu nem fui a Black ainda. Já estou há 5 anos. Estou triste por causa disso? Cara, não importa, o teu estilo de vida que está ali, ele vai estar lá, ele está me esperando. Tá? Então é isso aí, galera. Eu queria dar esse recado. Desculpa se eu fui duro. Fui duro? Então tá bom. Vamos dar, são 15 para as 8, a gente vai dar um tempinho para receber a galera. Vamos lembrar, receber os convidados com um sorriso no rosto. Oi? Mais cedo pode ir? Mas agora eu não tenho mais o que falar. Vamos botar a piada. Piada uma vez. Vamos botar um sorriso no rosto, vamos receber as pessoas com coração, vamos manter uma atmosfera entusiasmada, mas serena, né? Vou usar essa palavra mesmo. Vamos entender que aqui é o lugar dos Masters e vamos entender o seguinte, acabou hoje, começou amanhã, começou depois da manhã, você tem que lembrar disso. Você tem que olhar, abrir os livros, você tem que dedicar tempo para o seu negócio, você tem que encarar o seu negócio como um negócio. Você não vai chegar a Black Diamond por acidente. Você vai chegar por trabalho. Você vai chegar por merecimento. Esse é o negócio que mais me encanta no mundo, um negócio como esse da Monavi, é que aqui ele é naturalmente um negócio que acontece por merecimento. Não precisa ninguém te avaliar, ninguém te dizer se você é bom ou não. Sabe, ninguém se impressionar com uma apresentação que você faça, você só precisa fazer, você só precisa tocar o coração das pessoas, você só precisa mostrar para as pessoas que existe uma oportunidade delas mudarem a vida financeira. E cara, é maravilhoso ser diamante, é maravilhoso ser purple, vai ser maravilhoso ser black, mas é muito mais maravilhoso você ajudar os seus amigos a ganharem dinheiro, você ajudar pessoas que estavam desanimadas, que não tinham caminho para seguir na vida, que não tinham outra opção de fazer negócio. Sabe, que estavam, como a carta que o Eduardo Fraia leu naquela... Quem foi? O Eduardo, né? Que leu? O Caio que leu, né? Pô, e desmontar qualquer um, né? Da senhora que estava em depressão e encontrou na Monavi ânimo, né? Possibilidade, perspectiva, vontade de viver. Quanta gente aí fora está sem perspectiva na vida? Quanta gente aí fora quer ter uma vida melhor e não tem? E por que você tem vergonha de falar com elas? Elas estão esperando. Alguém já ouviu de alguém, eu já ouvi algumas vezes, várias, mas alguém já ouviu de alguém, de um convidado, uma frase do tipo, nossa, mas eu estava rezando para encontrar alguma coisa na minha vida? Alguém já ouviu isso? Algumas pessoas. E quem fizer o negócio vai ouvir muito isso. É impressionante, eu não sei explicar o porquê, eu não sei explicar o como, mas isso é o que acontece recorrentemente. Se as pessoas estão aí fora rezando por uma oportunidade, por que a gente não vai dar para elas? Por quê? Galera, até daqui a pouco, 8 horas, começa o plano. Grande abraço, estamos aí.